Oi, gente, mais uma vez estamos aqui, eu e a Michele Gonçalves, para falar com vocês assuntos às vezes polêmicos, às vezes não tanto, alguns alegres, outros nem tanto. E o de hoje nós vamos mencionar um caso que aconteceu aqui em Santa Catarina nos últimos dias, um assunto não muito agradável, mas extremamente necessário. E nós gostaríamos de ter uma abordagem diferente sobre o assunto, não a título de fofoca ou de julgamento, como a maioria das pessoas fazem, mas tentando trazer uma leitura diferenciada para você, fazendo com que você se leve a pensar: e se fosse na minha casa? Aí talvez você me diga: "Ah, mas na minha casa jamais aconteceria isso". Ok, mas e se fosse na sua família? Se fosse próximo a você, de que forma você agiria? E se você não pensou a respeito disso, vamos conversar um pouquinho, né, Michele? Para a gente Isso aí. tentar melhorar sempre, que esse é o nosso objetivo. Mas lembrando, é importante que vocês se inscrevam no canal, se vocês gostam dos nossos conteúdos, do material que a gente produz aqui, nos ajudem a continuar esse trabalho e você pode fazer isso clicando aqui embaixo, curtindo, principalmente se inscrevendo no canal. E deixando seu comentário, sua Com certeza que é sugestão, sua importante. opinião, porque a gente faz esse conteúdo e a gente quer também essa troca de experiências, né, Edna? Isso mesmo, entender como vocês estão absorvendo o assunto, como a gente pode melhorar, enfim. E o mais legal é que a gente está recebendo muito feedback, tanto no canal quanto nas nossas redes. Inclusive, Isso. a Edna pode falar o Instagram dela. Isso, edna.esmeraldino, vocês podem entrar lá e mandem comentários, enfim, a gente vai se comunicando. O Instagram, por enquanto, sou eu mesma que cuido, por isso que às vezes eu demoro para responder, mas tem o pessoal que me assessora, produzindo material, mas as respostas quem dá sou eu. Então, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá, gente? Então, mandem lá, mas o principal é vocês se inscreverem aqui no canal. Isso Michele, vamos aí. lá. Sobre o que vamos falar hoje? Hoje, então, a gente vai trazer esse conteúdo, essa situação que aconteceu envolvendo um aborto de uma menina de 11 anos, mas que tem todo um contexto, toda uma história envolvendo. E como você já comentou, e até em off a gente comenta, né, Edna, o quanto que as pessoas muitas vezes só olham para o fato consumado e As não para a pessoas educação em si, né? exatamente, as pessoas, até eu gostaria que você, antes da gente entrar no tema, Michele, falasse um pouquinho, porque às vezes a gente tem pessoas de outros estados que não moram aqui perto, não sabem o que está acontecendo, apesar de que ganhou repercussão nacional esse caso, mas é importante você repetir só para as pessoas entenderem do que nós vamos falar. Isso, uma menina de 11 anos, teve então um aborto, liberado pela justiça, a partir de o que que aconteceu ali? Teve um relacionamento com uma pessoa da mesma Só um família, né, detalhezinho, Michele, primeiro vamos só colocar como a notícia veio a público, que que isso é importante. A notícia veio a público da seguinte forma: a menina de 11 anos é estuprada e a justiça não quer, liberar o aborto, enfim, estava essa polêmica, e a menina já estava gestante de 7 meses ai, do bebê. arrepia, né, Edna, Exatamente. E aí a arrepia. polêmica, se instaurou no caso, infelizmente, né, as pessoas usam isso Pra levantar para bandeiras, levantar né, bandeiras, né, que a gente não vai questionar aqui. Eu acho que isso aí cada um sabe o que deve e o que não deve, apoiar, o que serve e o que não serve para si. Mas a questão foi levantada até por uma amiga nossa, vereadora aqui do município, Silmara, e ela é procuradora da mulher aqui em Blumenau, e nessa posição de procuradora, ela foi atrás de buscar mais informações. "Espera aí, mas estão falando só do aborto, só do estupro? Cadê o estuprador? Cadê a pessoa que cometeu o crime? Aonde está? Como a coisa se chegou nesse ponto", né. E aí nessa investigação dela e essa cobrança das autoridades, veio à tona a verdadeira história, que aí é essa que você comentou. Uhum, Fale aí. uhum. Sim, exatamente, aonde envolvia 2 crianças, uma de 11 que justamente a menina que sofreu então o Era aborto, filho do enfim, padrasto dela. e o menino de 13 anos que então, até então,
eles tinham um relacionamento consentido pelos pais. Exatamente. Por isso que eu comentei com você, né, Edna, o quanto que a gente olha para o fato consumado, porque do aborto a gente não tem mais o que fazer, foi liberado pela justiça, uma situação que a gente fala até depois, a nossa opinião, né, Sim. sobre isso, sobre essa situação em si, e a gente esquece de falar e de aprender com a situação com os envolvidos, duas crianças que tinham um relacionamento de adulto, consentido pela própria família. Eles eram, então, filho do padrasto, né? Um era filho do padrasto, Isso, o pai e a mãe, pai e uhum. mães que não era mesmo Isso, sangue ali, uhum. as Exato. duas crianças, né? É. Então tinha um relacionamento dentro de casa, que era um relacionamento de adulto, é onde chegou, então, na situação que estamos comentando hoje. E o que me choca, Michele, nessa situação, como eu te falei, é que as pessoas não olham para o verdadeiro problema. O problema mãe, digamos, o problema origem de tudo isso, né? As pessoas estão discutindo. Aí também temos o caso da atriz que fez um aborto também. Ela sim foi estuprada e foi violentada e teve o bebê, né? E colocou para adoção. Aí estão comentando, que absurdo, Com tudo pagou legal, o hospital. né? Dentro da legalidade, Sim, dentro da né? legalidade, tudo certinho, né? E doou essa criança e tal. Ela não tem condições emocionais para isso, né? Só que o que as pessoas estão julgando? Porque é riquinha, porque é metidinha, os comentários que a gente ouve, né? Então, assim, eu acho que nós estamos reclamando da sociedade em que nós vivemos, reclamamos o tempo todo dos resultados que a gente tem, mas a gente não faz nada para mudar, né? A gente, eu digo nós, a maioria das pessoas. E aí, como você falou, estão falando da atitude dela, que foi Estão totalmente legal. exato. A atitude, ela teve esse direito, por todos os fatores que você já comentou, e do estupro em si, que ela foi violentada, não estamos ouvindo. Na minha opinião, Michele, a coisa tá tão triste de se olhar que as pessoas deixaram de ser humanas. As pessoas não olham como... Eu olhei para essa situação e a primeira coisa que eu pensei na minha filha. Eu tenho uma filha de 18 anos. Se fosse com a minha filha. Mas as pessoas estão julgando o que é certo e o que é errado. E quem é, além de Deus, que tem o direito de julgar o que é certo e o que é errado? O certo para mim pode não ser para você, o errado para você pode não ser para mim. Somos indivíduos diferentes, que fazemos escolhas diferentes, temos histórias de vidas diferentes, mas o ser humano está nessa de apontar para o outro e não olha para os verdadeiros problemas, que é o que está causando tudo isso. Então, em primeiro lugar, que eu acho que a gente precisa parar, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com esse negócio de julgar os outros, de achar o que é certo, o que é errado. Cada um faz aquilo que pode com os recursos que tem no momento. A pessoa tenta sobreviver à sua história, à sua situação, e ninguém tem o direito de julgar ou criticar o outro. Nós temos o direito de olhar para a história e tentar aprender, tirar um aprendizado, porque é muito melhor a gente aprender com os erros ou acertos dos outros do que com os nossos, até porque dói menos, né? Exatamente, bem quando não é menos. com a gente, né? Exatamente. Mas não criticar isso, e sim criticar o fato, aonde está o problema, né? Onde está o verdadeiro problema. Aí, no caso das crianças, é a mesma coisa. Em momento, eu só vejo pessoas dizendo se está certo ou está errado, o que para mim, na minha opinião, é um assassinato, porque uma criança de 7 meses... Concordo com você, a minha opinião é a mesma. A menina, meu Deus, sem palavras, né, para toda essa situação, para o que ela passou, a forma como tudo foi conduzido, Arrepia. terrível. Vai ter reflexos disso? Não tenha dúvida. No entanto, poderia ter sido menos traumático, menos doloroso. A menina já passou por uma questão ali emocional, psicológica, e vai passar ainda muito mais. E também, para que esse bebê fosse abortado, né, legalmente, tem que ser feita uma cesárea. Né? Então, por que essa criança não nascer viva? Por que matá-la? Né? Exatamente. É bem pesado. Mas muito pesado. Vamos abandonar isso de lado, porque aconteça o que acontecer, nós não podemos voltar e mudar o resultado dessa história. Exatamente. Essa parte a gente não tem mais dominância sobre ela, né? Não temos. E não cabe a nós, como você falou, ficar... julgando, né?
falando, enfim, porque isso infelizmente não tá no nosso alcance. Agora, é muito interessante o contexto que a gente tem que voltar e olhar, que é a educação, e principalmente, como a gente já comentou até em outros momentos, a educação em sexualidade. Edna Esmeraldino, você como psicanalista clínica, especialista em sexualidade, parece que tudo que a gente já conversou até hoje fecha perfeitamente com É, essa situação, na né? verdade, se vocês olharem ali os vídeos que a gente vem falando disso, falando disso. Agora aconteceu um caso que prova que quando Nossa, a gente fica não tem aquilo, exatamente, evidente. o porquê que a gente fala e debate tanto desse assunto, né? O que Uhum. eu venho falando desde o início, sempre tento trazer e esclarecer isso para vocês, o que é sexualidade. É uma necessidade fisiológica. O que Uhum. é necessidade fisiológica? Dormir é uma necessidade fisiológica. Comer é uma necessidade fisiológica. Aliás, Fer, parabéns, Fernanda, que faz A nossas nossa tábuas equipe maravilhosas, é que demais. hoje ela ousou colocar brigadeiro perto da Nutri, Nossa equipe é mas a gente demais, gente. agradece. Nós teríamos convidadas que gostam de brigadeiro e elas não puderam vir hoje, mas aí a gente vai se divertir depois da mesma forma. Com certeza. Mas voltando ao nosso assunto aqui em pauta, né? De que forma a gente pode trabalhar essa questão da sexualidade? Entendendo que comer, por exemplo, é uma necessidade fisiológica. Eu tenho fome, eu vou lá e como, porque eu preciso disso. Meu corpo pede isso, né? Uhum. Dormir é uma necessidade fisiológica. E o sexo também é. Mas a sexualidade, ela começa a se despertar a partir do momento em que a menina, por exemplo, ou o menino, a menina no caso ali, que ela fica mocinha. Justamente me veio na cabeça agora, conforme eu vou crescendo, eu vou tendo outras questões que envolvem a sexualidade, outras necessidades Sim, ela vai fisiológicas. aumentando. A partir do momento que ela menstruou, começa a ter uma necessidade fisiológica de sexo. É para isso que o corpo dela está pronto para procriar, para ter um filho, então Uhum. independente da idade. E aí nós vamos entrar numa discussão, entraríamos em uma discussão que vai longe. Mas existem causas e motivos. Hoje em dia, cada vez mais novas, as meninas estão ficando mocinhas, né? Uhum, Meninas com 8, uhum. 9 anos ficando mocinha, literalmente criança. Aí o risco aumenta, porque ela já vai começar a ter uma necessidade fisiológica diferente. Então não é porque ela Uhum. tá ficando sem vergonha, como eu já ouvi mães me dizendo, é porque minha filha tá virando sem vergonha com 10 anos, onde é que já se viu? Ela tem uma necessidade fisiológica. E E cabe aos pais entender isso, Edna. ignorar a necessidade fisiológica, me perdoem o termo, é burrice, é ignorância, Uhum, é uhum. desconhecer Até os porque todo fatos. mundo passa por isso, né? Então meu filho vai passar também. É melhor que eu eduque ele Aí e como que você quer que ensine. ele passe por isso? Você Uhum. quer que o seu filho entenda e aprenda sobre sexualidade com você ou com a internet? Quando o teu filho digitar na internet sexo, sabe o que vai aparecer? Eu trabalho, faço palestras sobre sexualidade e esses dias fui montar uma palestra sobre sexualidade e queria colocar uma capa diferente no meu trabalho, no meu PowerPoint. Digitei lá no Google sexo. Sabe o que apareceu? Um monte de vídeos, só que já as Hum. imagens abertas de sexo Ou propriamente seja, dito. qualquer pessoa que Fiquei digitar chocada. lá vai aparecer. Façam o teste ou não façam para conhecer, para saber. Mas qualquer criança, em qualquer idade, vai digitar lá sexo e vai aprender com a internet. É isso que você quer? Ou você quer sentar, conversar com a tua filha, com o teu filho, explicar que o sexo, que o desejo, eu costumo dizer, às vezes a mãe, mas como que eu falo? Você chega e pergunta Tem pro filho, começa a vontade perceber, de dar não, beijo. normalmente a criança vem e fala alguma coisa, ou se você, né, perceber, Uhum. pergunta o que ela sente. E talvez ela não saiba dizer o que ela sente. Uhum. Você pode falar, verbalizar. Você não sente uma cócega, uma coisinha ali no teu pipi? Não, sim, ok. Conversa. Se ele disser que não, acabou ali o assunto, a sexualidade dele ainda não despertou. Até interessante que esperar realmente a criança perguntar, e O não ideal, precisa tem pegar e pais fazer que me uma perguntam palestra, né. exatamente, quando é o momento de abordar, quando você perceber que ele precisa saber E sobre aí, aquilo. Edna E às vezes eles vêm e perguntam, outras vezes eles não perguntam. Pra ele te perguntar, para o teu filho, eu não tenho filho, mas eu imagino que para o meu filho me perguntar, a minha filha me perguntar, ela tem que saber que eu sou a pessoa
que ela pode confiar. Com certeza. Você estava falando agora, eu lembrei de um fato, eu vou falar, meu filho vai querer me matar, espero que ele não assista o podcast. Vai me trucidar. Instagram dele é Vai dizer, bloqueado, "Mãe, vamos ver. precisa me expor." Mas comigo aconteceu, meu filho deveria ter uns 5 anos de idade, olha só, 5 anos de idade, mais ou menos, pequenininho. Tava assistindo, eu tava fazendo alguma coisa e ele assistindo TV, eu acho que tava passando novela, no tempo que eu cometi a ignorância de deixar novela dentro da minha casa, que isso há séculos não existe mais. E ele assistindo e de repente dele, ô mãe, deu, o que que foi? Ai, eu vi o casal na novela se beijando e o meu pipi tá ficando gulosinho. Mentira! Foi esse termo que ele usou. Eu falei, meu Deus, não tô preparada para essa conversa. Não estou preparada para essa conversa. E agora, José, né? Mas sentei lá, conversei com ele, falei, filho, isso são coisas que acontecem com pessoas adultas. Na idade certa a gente vai conversar a respeito. Ele tinha 5 anos. Eu não quero rir muito porque eu Mas, conheço seu filho. Mas você vê que o negócio começou cedo. Aham. Mas aí, se você ignora, ele cresce mais um pouquinho, ele vai pesquisar na internet. Mas aí, o que que eu disse pra ele? Quando você começar a sentir isso várias vezes, você chama a mamãe e a gente vai conversar sobre Entendi. isso. E a mamãe vai te ensinar. Aí, beleza, eu expliquei o que dava, ele quis me fazer mais algumas perguntas, eu sabia que ele não tinha capacidade para entender aquilo naquele Aham. momento, e eu falei, mais tarde a gente conversa sobre isso. E conversamos várias vezes a respeito disso. Se você não tem esse diálogo com o teu filho, é curiosidade, isso é sexualidade, põe na sua mente, é uma necessidade. Tudo que é necessário, eu vou em busca de. É preciso Uhum. dormir? Eu vou dormir. Se eu não quiser deitar para dormir, eu vou apagar, eu vou ter um desmaio, mas eu vou dormir de um jeito ou de outro. A pessoa que precisa comer, ela vai em busca de alimento, a pessoa que precisa de água é uma necessidade fisiológica. Então, sexualidade é necessidade básica. O teu corpo pede isso. Aí, mas então eu vou ter que atender todos os meus instintos? Não, né, gente? Nós somos educados para isso. Aí você vai sentar com seu filho, conversar a respeito de Somos seres acordo com a idade. racionais, né? Pelo Vamos amor de Deus, o que raciocinar. nos difere dos animais, animal, né? O Vai por cachorrinho tem vontade, é no instinto, meio né? da rua, na frente de quem for, ele vai lá e sacia a vontade dele. Nós somos seres humanos. A gente ainda consegue controlar os nossos impulsos, né? Aham. É para isso que a gente tem, para isso que a gente usa 5% da nossa racionalidade. Eu lembrei de um caso que aconteceu agora. Conta lá. Eu lembrei de um caso, o pessoal lá do prédio andava fazendo muito barulho, se é que você me entende, né? E aí... Nas festas animadas. E aí uma pessoa mandou lá no grupo do prédio, revoltada, mas assim, ela até escreveu de uma forma bem, que eu achei bem suave, tranquila, falou, gente, eu não tô sabendo nem explicar pro meu filho o que tá acontecendo, essa barulheira e tal, e tudo mais. E aí, como ela é um pouco mais íntima minha, ela me mandou inbox, porque depois ninguém respondeu a mensagem dela. Todo mundo ficou constrangido com o assunto. Exatamente. Aí ela me mandou inbox perguntando o que eu achava, se ela tinha sido muito grossa, se ela tinha sido, né, e qual era a minha opinião. Aí eu falei eu falei assim, olha, amiga, primeiro eu não te respondi, que eu fiquei triste que não era eu fazendo barulho. Que não era na tua casa. Não era na minha casa. E aí, eles, enfim, brinquei com ela, falei, não, fica tranquila, eu acho que a tua colocação foi boa, porque a gente tem que entender que a gente tem vontades, mas que a gente vive em sociedade, Sim. né? E não tem essa de os incomodados que se retirem. Não. A gente tem que ter o bom Quem senso mora também. em conjunto Exatamente. residencial tem que Exatamente. saber essas regras básicas De da boa repente, convivência. quer viver igual o instinto animal, vai pro meio do mato então, Sim, né? aí- Mas, enfim, lembrei desse fato porque a gente tá justamente falando que a gente tem que raciocinar e não viver por instinto, sair fazendo Exato. o que a gente quer. Então, Dina, até a dica ali para os pais, né, só complementando. perfeita, é isso que eu quero te perguntar mesmo. Quando é o momento ideal de você falar com seu filho a respeito disso, né? Uhum. Quando ele demonstrar para você que tem curiosidade a respeito, ou que você perceber se ele é menino, que ele começa a ter atração por uma menina, ou se é uma menina, começa a fazer umas Às perguntas. vezes vem, eu não, como eu te falei, eu não tenho filho, mas às vezes eu vejo o filho de outra pessoa, ele tem namoradinha na escola, né? Erro dos pais de incentivar isso, não se adultiza a criança. A criança deve continuar sendo criança. Deixa ela seguir o curso natural, é a natureza dela que vai se manifestar. E você vai perceber quando é o momento, né?
E aí é importante, não é quando o menino olhar para uma menina, não, isso é normal. É quando ele Uhum. começar a querer ficar beijando, querer ficar abraçando demais de um jeito que fica um pouco constrangedor, quer dizer que ele começa a ter Uhum, talvez um uhum. despertar ali da sexualidade, né? Ô Edna, e aí, no passado, que não é nem tão distante assim, eu realmente também não tive essas conversas, eu tenho 38 anos, não tive, né, essa educação em sexualidade conforme o passar da minha idade. Era tabu. E aí hoje não se permite mais esse pensamento, né, Não, até a hoje internet tá aí para ensinar, então se não for os pais. exatamente. Hoje não existe mais essa hipótese de algo ser ignorado, né, e a Uhum, sexualidade pode ter certeza absoluta que não vai ser ignorada. Então a melhor maneira que você tem é estar próximo aos teus filhos, perceber essas diferenças e fazer essas intervenções e você trazer a informação para o teu filho. E através dessa atitude, Michele, você cria vínculo, relacionamento com o teu filho, ele vai se sentindo seguro e entendendo que não existe assunto que ele não possa conversar com você. Que você é o melhor amigo dele, sim, você dá bronca, você pega no pé, mas no momento de conversar, de instruir, você também está ali presente. E ele vai se sentir à vontade para no futuro chegar e fazer esse tipo de pergunta, uhum, né? uhum. E olha que quando a gente dá essa liberdade para os filhos, eu fui criada, meu pai era pastor evangélico, né? Então eu fui criada de uma maneira bem rígida, meu Deus, né? Sem comentários. Uhum. E me tornei uma mãe, né? Me tornei mãe aos 21 anos de idade e a minha teoria é uma coisa, mas a prática é outra. Aí eu Aham. me preparei, me programei para ser uma mãe mente aberta, que conversa, que tem diálogo, mas quando chega um momento e você não tem esse hábito de discutir, realmente é para nós até constrangedor, mas eu não, espera lá, vamos ao assunto, e você também se habitua, também é um aprendizado para você. Pai e mãe não nasce pronto, a gente vai treinando com o tempo, a gente vai aprendendo. Vai À errar, medida vai que nasce um acertar, né, filho Edna? à medida que nasce um filho, nasce um pai e uma mãe, né, e nós vamos aprendendo a ser mãe, nós vamos aprendendo a ser pai, né, e a gente vai errar e vai acertar e não tem problema, tá tudo bem, né. Eu costumo dizer que todo erro traz um acerto por trás de si, Uhum, né, uhum, então todo defeito traz em contrapartida algo benéfico também. Então a uhum. gente tem que saber que a dualidade existe na vida até no comportamento. Uhum. E falando então dessa estrutura familiar, né, que faltou essa educação, essa comunicação, alguns dos nossos ouvintes, né, e seguidores também mandaram a sua opinião com Até relação. só fazendo um adendo ainda antes ali na questão dessa menina, talvez a mãe pensou: "Eu não vou falar sobre sexo com ela, porque eu vou dar a ideia para ela disso". E Vou não, despertar vou nela. despertar algo. Não, isso é informação. Você não está Uhum, despertando nada. Por isso que eu digo, é importante você perceber quando a criança demonstra o sinal. Essas 2 crianças estavam namorando com consentimento dos pais, estão namorando, é óbvio que já tinha sexualidade ali. Isso é uhum, sexualidade, não é uhum, sexo, é sexualidade. E a sexualidade leva ao sexo, que foi o que uhum. aconteceu. Mas Não, vamos à pergunta da ouvinte aí, perfeito. ou a colocação, né, da Ela coloca aqui que ela ficou chocada com a revelação de que a menina não tinha sido estuprada, e fico pensando até que ponto a família está preparada e estruturada para lidar com uma situação assim, e como é importante a gente trazer esses assuntos e realmente aprender com eles, né, Edna? Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante a gente falar a respeito, até para discutir hoje, como nós comentamos, está na internet, em todos os lugares, se você não falar sobre isso com teu filho vai ler a respeito disso e vai tirar a conclusão que ele quiser, o entendimento dele. Então não é melhor você trazer esse tema e abordar isso em família? Né? Eu não sei Uhum. como a maioria das famílias fazem, mas eu na minha casa, sempre que estou em casa, a gente procura ter pelo menos uma vez ao dia uma refeição em família. E a gente transforma esse momento de refeição em família na reunião familiar. É o Uhum. momento que a gente senta, conversa, fala sobre política, sobre os assuntos do momento, sobre esse caso. A gente pergunta, eu pergunto para os meus filhos o que meu filho não mora comigo, mas quando ele está, ele participa. Caso contrário com a minha filha.
como que você entende isso? O que você A achou? opinião, né. Sim, e às Uhum. vezes ela vem com uma opinião totalmente diferente, como neste caso, ela veio com uma opinião, quando a gente sentou para conversar, totalmente diferente. Aí eu contei para ela, porque o que foi divulgado é que era um estupro e na verdade não era. Então eu contei para ela, ela mudou completamente a opinião e a Uhum. postura dela, né, porque é importante. Então você precisa ser a fonte de credibilidade para os teus filhos. Será que você é a pessoa que o teu filho mais confia? Quando ele quiser referência de alguém confiável, você é essa pessoa? E essa pessoa não nasce pronta, você vai construindo através do relacionamento com os filhos. Então é importante que você tenha diálogo com os teus filhos. Hoje é inconcebível, se você não instruir, se você não ensinar, não informar, a internet vai fazer. E ali tem de tudo, E do bom e do Edna, mal. a gente fala já trouxemos algumas vezes o conteúdo aqui sobre inteligência emocional. Uma mãe, um pai com inteligência emocional vai também saber Vai lidar criar com esses filhos momentos, e né. vai criar filhos, né, que tenham inteligência emocional, né. Uhum. Pais emocionalmente saudáveis constroem filhos emocionalmente saudáveis. Pais adoecidos emocionalmente, com dependência emocional, dependência psicológica e qualquer aspecto, vai criar filhos doentes emocionalmente. Aí sabe o que acontece, Michele? Com 9, 10 anos, aí eles vão atrás da psicanalista, vão atrás do psicólogo, pelo amor de Deus, dá um jeito no meu filho, porque eu não reconheço essa criança, não foi essa criança que eu eduquei. O filho, é importante que você saiba disso. Ele não vai fazer o que você manda que ele faça. Ele vai fazer o que ele absorve, o que ele percebe do ambiente que você criou ele. Então ele é uma cópia, uma réplica sua e de todo o ambiente que ele vive. Então, antes de você ensinar, seja. Mais importante do que falar é ser. Quer ter um filho Uhum, equilibrado? Seja uhum, equilibrado. Quer ter um filho uhum, amoroso? Seja amoroso. Quer ter um filho calmo? Seja calmo. Né? uhum, Se você for o contrário, seu filho vai absorver. E talvez ele olhe o teu comportamento negativo, ruim e diga: eu não vou ser como meu pai, não vou ser como minha mãe. Eu fiz isso. Havia uma coisa na minha mãe, um comportamento que eu até já mencionei em outro podcast, que eu não queria fazer. Falava: eu nunca vou gritar com os meus filhos. Deus me livre, achava terrível isso. Corta a cena, me tornei mãe, quando vejo, estou um dia lá fazendo gritando, como igual. eu fazendo igual. Eu falei: opa, para quem dizia que não ia fazer. E o que é isso? É a falta de inteligência emocional. Quando eu perco o controle das minhas emoções, assume no meu comportamento o meu piloto automático. E o meu piloto automático é o que eu absorvi, não o que eu aprendi que é certo fazer, Uhum, mas aquilo que está no meu código emocional. Então, por isso que perfeito. é importante ser, ter um ambiente saudável para criar filhos saudáveis. Perfeito, Edna. E olha como é interessante essa questão da inteligência emocional, que a gente vem batendo tanto na tecla. Tem conteúdos gratuitos, tem outros vídeos aqui no nosso canal, até para você. A Edna já deu diversas orientações aqui de como fazer para desenvolver inteligência emocional. E antes de você falar, Edna, quero que você fale pra gente quais serão as consequências psicológicas para essa família, para essa menina, para esse menino. Antes da gente comentar sobre isso, tem mais uma pessoa que é nossa seguidora aqui que também mandou um comentário e ela comenta uma situação que aconteceu com ela, que seria o seguinte: anos atrás me envolvi com um homem que tinha uma filha e um filho, os dois em torno de 9 e 10 anos de idade. E um dia ele colocou os dois em uma situação, queria ver os dois se beijarem e ele queria ficar espionando. O pai, então, queria ficar espionando. Eu intervi e disse que não concordava com aquela situação. Eu vivi um relacionamento abusivo por 8 anos até conseguir me separar. E aqui, com relação à situação que aconteceu, ela também concorda que o pai e a mãe erraram. E ela faz até um questionamento interessante aqui. Basta saber se ao voltar para casa, essa situação vai continuar, porque é inacreditável que uma criança de 11 anos tenha um relacionamento como um adulto. Então, nessa primeira situação ali que ela viveu, né, de um relacionamento abusivo, faltou então a inteligência emocional, Edna? Com certeza. E essa ouvinte que mandou essa opinião, já dá para ver que ela desenvolveu essa capacidade, até pela colocação, a forma como ela coloca o fato de como ela agiu na época, e ela já Uhum. detectou que o que ela viveu naquela época foi uma dependência emocional, né. Olha só. Então o que acontece? Quando a mulher não consegue ter
essa capacidade de ver um filho passando por isso e não tomar uma atitude, ela tem uma dependência emocional e ela não consegue agir de maneira diferente. Tem uma situação que, eu atendi uma moça, que ela sofreu abuso sexual por parte do pai, ela e a irmã. Ela tinha 7 anos de idade, a irmã era mais nova ainda do que ela, tá, pelo Nossa. próprio pai. E ela Uhum. chegou para a mãe e contou para a mãe: "Mãe, eu tenho isso, isso", e ela me procurou depois de estar com a vida pessoal destruída, separada e tal, e aí Nossa. percebeu, deve ter alguma coisa a ver com o fato, então deixa eu procurar alguém para me ajudar. Daí ela chegou e contou e tal. Na narrativa dela eu já percebi o que tinha, e aí perguntei para ela, né, e eu tenho uma técnica que a gente utiliza também, que pelo formato do corpo a gente consegue saber se a pessoa sofreu abuso ou não. Já detectei, conversamos, toquei no assunto e ela me contou. E aí eu perguntei, né: "E você contou para alguém, pediu ajuda para alguém?", né, daí ela falou: "Pedi, contei para minha mãe, chamei minha mãe e contei para minha mãe". E aí sabe o que a mãe fez? Nada. Não tomou nenhuma Não. atitude. A mãe só falou assim: "Ó, Uhum. então a partir de hoje, vem brincar perto da mãe, não sai de perto da mãe, só fica perto da mãe". O jeito que ela encontrou de defender um pouco foi trazer os filhos pra perto Com dela. certeza, com Nossa. certeza. Então isso é muito triste. Os reflexos que isso traz, como eu falei, essa moça eu atendi agora, fase adulta, aonde ela destruiu a vida emocional dela também, e ainda bem que se deu conta a tempo, está buscando auxílio, buscando ajuda, procurando desenvolver inteligência emocional para superar essas situações, né. Toda Uhum. mulher que não consegue entender que a segurança do filho, porque eu acredito que num relacionamento quem deve vir primeiro, e até aprendi isso na Bíblia e concordo com isso. Eu acho que antes dos filhos vem o teu relacionamento. Pai e mãe Uhum. tem que estar os filhos vêm abaixo, existe uma hierarquia e ela tem que ser respeitada. Agora, a segurança dos filhos em Aham. primeiro lugar. A Uhum. mãe que vê um filho correndo risco, Nossa, né, arrepia, gente. quer seja risco físico ou de abuso de qualquer outra coisa, e não faz nada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Uhum, Deus. Porque uhum, o fato nessa situação era botar a pessoa na cadeia, né, essa mãe ali. uhum, Mas uhum. ela tinha um problema emocional. Então nós voltamos ao tema que nós começamos a falar, a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Nós temos hoje, atualmente, um Brasil doente emocionalmente, e todas essas coisas que vêm acontecendo são reflexo dessas doenças emocionais e da Uhum. falta de inteligência emocional. É preciso que a gente estude, trabalhe, entenda os reflexos que isso cause em nós e mudar isso, né. Uhum. A gente tem um vídeo, vamos deixar ele linkado aqui, de inteligência emocional, que fala da dependência emocional, e tem outros aqui, outros conteúdos também no canal relacionado com sexualidade, para que as pessoas possam procurar também, né, e esclarecer cada vez mais. Ô Edna, quais são então as Os consequências reflexos, né. psicológicas aí dessa família e dessas 2 crianças, É, né? toda a família, Michele, precisa de acompanhamento nesse caso, né. É bem complicado, é bem difícil que esse relacionamento dos pais vá adiante, porque a cobrança de um para com o outro, eu ia dizer, só seria possível se houvesse inteligência emocional, mas como o resultado é esse, a gente já sabe que não tem, se houvesse não teria Uhum. chego nesse ponto, né. Esse relacionamento tem tudo para terminar, porque a cobrança de ambos: "Ah, você o teu filho fez isso com a minha filha", né, e talvez a cobrança seja o contrário: "A tua filha engravidou, acabou com a vida do meu filho", o Própria pressão reflexo fica agora da nos 2. sociedade, eles não vão nem saber lidar com a situação, Sair de né, muito casa, todo mundo provavelmente, sabendo né, o que foi que aconteceu, todo mundo julgando, se achando no direito apedrejando, de né. entender, é bem Uhum. complicado e difícil passar por tudo isso, né, então eles vão precisar de acompanhamento psicológico para olhar para onde erraram e modificar isso. Nem Deus pode voltar o tempo e mudar o resultado do que já aconteceu, mas eles vão Uhum. poder aprender a respeito disso, a partir disso, e nós que estamos olhando, assistindo tudo isso, cuidar para que isso não aconteça na nossa casa. Senta com os teus filhos, conversa com eles, pergunta a opinião deles, instrua para que não aconteça o mesmo com eles, para que eles entendam que a sexualidade é uma necessidade, mas essa necessidade deve e pode ser controlada, né. E as crianças ali, os adolescentes, reflexo para os 2, tanto para a menina, o trauma de saber que ela foi mãe, criança, perdeu a Uhum. infância e ainda, de certa forma, está sendo responsável por um crime, é criminosa junto.
porque, Aham, né, aham. essa criança foi morta. O menino talvez um dia case, tenha filhos ou talvez não, cada vez que ele olhar ele vai saber que do que aconteceu. Então Aham. é complicado, não é fácil, e para que isso não aconteça, a gente pode sim e deve prevenir, né. Edna, então vamos deixar aí tua mensagem final de educação, de orientação, né, através do comportamento humano para eu não vou nem dizer para as pessoas que estão nos assistindo, vamos falar assim, Para nós, né. bem carinhosamente, para as famílias. É, para Vamos as deixar famílias. essa E para mensagem? nós também, né, que a gente, em primeiro lugar, que a gente pare de julgar o outro, achar que ele deve fazer isso, deve fazer aquilo. A única coisa que você deve julgar é a você mesmo, o teu comportamento, o como você tem agido, né, diante das situações, dos desafios, e neste caso específico, vamos conversar, né. Família não vem pronta, ela é construída, relacionamento não vem pronto, é construído e é conversando que a gente se entende. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, mandar para quem vocês acharem que vai se interessar pelo tema, mas a gente precisa muito de curtidas e de inscritos no Isso, canal. e a gente quer saber a tua opinião também, deixa teu Com comentário certeza. aqui. Comenta o que você faria se fosse na sua casa, que tomara a Deus que isso nunca aconteça, Isso mas aí. é imaginando o que seria conosco que a gente consegue avaliar a situação bem de perto e dar uma opinião mais concreta, digamos. Muito bem. Valeu, Edna. Valeu, até mais.